A história do cinema brasileiro fora do Rio e São Paulo é uma história de ciclos, né, de surtos de produção que duram o tempo que dura o entusiasmo de alguns poucos realizadores. Mas apesar disso, o cinema gaúcho, nos últimos 30 anos, tem se mantido com todas as dificuldades, com todas as descontinuidades, em produção constante. E não tem símbolo melhor para isso do que o nosso entrevistado de hoje, Antônio Carlos Textor, que é um dos poucos, muito poucos cineastas gaúchos que tem uma produção, uma obra que está distribuída ao longo de 4 décadas. A gente sabe que cinema a gente tem que fazer necessariamente em grupo, né? Tem que encontrar uma turma. Como é que foi o encontro da turma? O que me possibilitou começar a fazer cinema aqui em Porto Alegre foi a primeira possibilidade foi o encontro com o Godinho, primeiro com o Lubisco, depois com o Godinho, né? O Lubisco se tornou assim o meu melhor amigo, um irmão fraternal, assim, um cara excepcional, colaborador constante. A gente brigava, fazia confissões de arrependimento, de desculpa e tal, e continuava e tal. Mas havia um entrosamento muito bom entre nós, assim, né? Um negócio que eu não sei explicar. Como eu conseguia encontrar alguém que teve, assim, esse entrosamento tão perfeito com o que eu pensava e com o que ele conseguia transmitir nas imagens que ele fazia. Onde é que vocês se encontraram? Nós nos encontramos na casa do Godinho. O Godinho ia fazer o filme Marginal, ainda daqueles filmes que vieram do Focino Clube Gaúcho, né, naquela turma ali. O Godinho pertencia ao Focino Clube Gaúcho e resolveu fazer um filme marginal, de um cara que rouba e aí foge, a polícia atrás e tal. E me convidou para diretor de fotografia, que o meu irmão é fotógrafo, né, então eu já transava naquela época, fotografia e tal. E aí convidei o Lubisco para trabalhar comigo. Mas o Lubisco em seguida se revelou assim, ótimo. Eu digo, não, eu não vou ficar, eu vou pender para o que eu gosto mais, que é a parte de criação e redação e de realização e tal. E vou deixar, já que eu senti que o Norberto tem capacidade de assimilar absolutamente o que eu penso, deixar ele nessa área aí, né? Mas se formou uma turma que era uma turma, enfim, que estava voltada para a realização, pelo menos uma boa parte das pessoas voltada para a realização, mas muito para a reflexão sobre cinema, né, tio? Muito. No início era mais reflexão e discussão e briga sobre cinema, assim, com o catecismo do Cahiers de Cinema, de André Bazin, né, dos livros que a gente comprava, Einstein e tal, do que realmente fazer cinema. Tá, mas então como é que era esse grupo? Quem mais fazia parte desse grupo de discussão? Bom, desse grupo fazia parte o Jefferson, o Jefferson Barros, o Enéas de Souza, o Luiz Carlos Merten, que está no Estadão hoje, né? O Luiz Macerovski, que é médico, o Luiz Carlos Goldani, que também é médico hoje, o Lubisco, Marco Aurélio Barcelos, o Aníbal Damasceno, que é uma figura imprescindível do nosso grupo. E como é que e o Marimba, né? Que era uma figura indispensável. E como é que eram essas discussões? Onde é que se reuniam? Que tipo de discussão? As discussões eram quase todas, ou lá no CECIM, no CECIM foi posterior, quase todas na rua, na Praça da Alfândega, ali naqueles bancos que tem ali, né? A gente se reunia na coletânea, já era um ritual aquilo, né? Também teve uma certa, não sei se rivalidade, mas digamos um paralelismo com outro grupo bastante próximo, que era o grupo do Focino Clube Gaúcho, né? Que tinha até algumas pessoas mas em comum. Mas sabe que eu, por exemplo, no meu caso, o Giba, eu tinha uma simpatia pelos caras, assim, eu tinha assim um carinho por eles, uma coisa assim. Mas o que tinha de diferente entre o CECIM? Tinha diferente que eles iam lá e diziam assim, olha, essa câmera aqui é isso aqui, não sei. Eles usavam, viviam, quer dizer, se alimentavam do aspecto prático do cinema que se praticava na época, né? Tal câmera, tal objetiva, tal lente, não sei o que, luz assim, não sei o que. Não tinha reflexão, é isso? Até a reflexão que havia era um pouco criticável, eu acho, assim, não sei, né? Digamos que a prática de vocês era embasada numa ideia de cinema mais discutida. A gente sonhava alto, né? Os nossos sonhos eram
Nossa Senhora. Era como dizia o Gastal, vocês estão num delírio tremens aí. Uns malucos, né? Bom, e desse grupo surgiu também muitos críticos, né? Surgiu dali o Ivo Steger, o Crucius, que fez crítica durante um tempo, escreveu uns livros, Alberto Crucius, o Valdir Enoch, o José Onofre, parece também. O Enéas de Souza, Jefferson Barros, né? Toda essa turma. Bom, mas aí tu fizeste o teu primeiro filme e teve problema com a censura já no primeiro filme. Aí a PUC, aí o irmão Adelino lá, que era um português lá, que tinha o departamento de comunicação da PUC, né? Resolveu fundar, a gente ia lá, não sei porquê. Porque a PUC tinha câmeras 16mm, a gente pedia emprestado, então surgiu um elo de amizade com eles e tal, né? E numa das conversas a gente sugeriu a eles fundar um centro de estudos cinematográficos, que foi o nome que ficou, afinal foi esse, né? E aí foi criado o CECIM, Centro de Estudos Cinematográficos da PUC. E a gente passou a se reunir todas as quartas-feiras lá. E aí a gente resolveu fazer um filme e o irmão lá nos deu força, né? Comprou na Kodak, eu me lembro, eu até tenho a nota guardada da compra do filme. E o som a gente fez em fita magnética e tal, né? Mas o filme fez um sucesso, assim, né? A gente não esperava, né? O filme, todo mundo, parece um filme polonês, não sei o que, aquela onda e tal, né? E aquilo entusiasmou a mim e o Lubisco, que realizamos juntos. Mas houve uma oposição muito grande de uma facção do troço, né? Por quê? O que tinha de censurado? Porque achavam que era subversivo, porque a gente mostrou a vida de um operário com as suas dificuldades, ele veio do interior, o patrão judiava, quer dizer, ele era quase um escravo, né? E aí houve a sugestão de que houvesse uns cortes no filme, nós não aceitamos, né? Ou fica assim, ou então nada. Aí nossa proposta venceu, o filme ficou assim, está lá, deve estar lá até hoje, eu nunca mais... Uma vez eu procurei o filme, eles não encontraram. O filme é A Última Estrela. Aí a gente continuou, em seguida fizemos o Gesto Essencial, eu, o Lubisco Gondi também, que foi para o JB, ganhou um prêmio lá. O que era o Gesto Essencial, então, esse filme que participou do Festival JB? O Gesto Essencial era, né? Também o mesmo tema, né? Os meus filmes todos, eu não sei, é minha índole, eu tento aliar assim, um pouco de poesia do cotidiano das pessoas, né? As dificuldades que a vida apresenta e tal, e a crítica social, né? Então, o roteiro foi feito por nós e ele também abordava esse aspecto, né, de um operário que trabalhava numa construção, numa empresa de metalúrgica, né, pegando ferros e tal, que se apaixona por uma prostituta ali da Voluntários da Pátria. E em 69 surgiu a possibilidade, o Godinho e o Antônio foram a Buenos Aires, compraram uma câmera reflex, desmontaram ela toda, né? Puseram na mala todos os pedaços dela desmontados para trazer e trouxeram. Essa câmera foi com que a gente começou a produzir em 35 aqui, né? E como é que surgiu então a possibilidade de fazer A Cidade e o Tempo, por exemplo? Pois é, aí eu fiz um roteiro que eu achei que os caras, a dificuldade aí de convencer. Na época havia um oficialismo muito forte, uma coisa assim, né? Então eu achei que, mas não sei por que cargas d'água, os caras, não, tá, a gente ajuda a produzir e tal. Mas foi uma iniciativa tua fazer o filme? Foi. Foi uma iniciativa tua? Eu tinha o roteiro já guardado há um tempo, né? Desde um dia que eu vi uns painéis do Virgílio Calegari, ele falou, antigo, que estavam com o Vitor Cabeda, um cara que coleciona fotografias antigas e tal, né? Ficou muito amigo meu. E aí eu escrevi em cima disso, escrevi um roteiro, mas mesclando personagens ao vivo e tal, né? Aí a gente fez o filme, a cores, Steven Color, 10 minutos, e ficou bom, agradou bastante, tal, e até como diz o Tui, ele marcou uma época, assim, um divisor de águas, né? A partir dali
a gente abandonou o 16, né? Não por deficiência, assim, mas porque o 35 possibilitava, inclusive porque também estava começando o festival de Gramado, que era uma janela que a gente podia, né? Eu ia pedir para tu falar exatamente nisso, no Festival de Gramado, mas tem uma outra questão que me interessa mais ainda, que é o seguinte: o Cidade do Tempo é o teu primeiro filme, 35, um filme colorido, e ele, de certa forma, marca uma temática, né? Tu falasse desde o início, enfim, da tua paixão pela imagem a partir do campo, a partir da imagem do gaúcho, mas, na verdade, a tua temática mais constante é urbana, é a cidade. Né, mas é urbana por contingências de eu morar em Porto Alegre, se apaixonar pela cidade, e é um tema que me atrai também muito, né? O tema urbano, principalmente a periferia urbana. O Festival de Gramado, quer dizer, como é que, quando surge o Festival de Gramado... Bom, aí a gente apresenta... O Festival de Gramado, na época, não tinha prêmio para filme gaúcho. Não me lembro como é que era, mas parece que não tinha, né? O prêmio para filme gaúcho passou... Aí nos deram uma menção honrosa, né? Para a Cidade do Tempo. Isso. José Legório foi lá e disse: bom, Texto, eu digo, mas não tem, o que é que eu faço? Não tem prêmio. E depois, aí a gente exibiu, havia aquele sistema de distribuição nacional já tinha a lei do curta, né? Da lei do curta, né? A primeira lei do curta. Aí eu me lembro que pessoas de São Paulo no Rio me telefonaram, me cumprimentando e tal, a gente ficou, o ego cresceu, então dá para continuar, vamos fazer mais alguma coisa. E aí em seguida a gente fez o outro que eu não me lembro qual é. Cidade do Tempo, aí veio Cidade do Tempo. As colônias, não? Ah, sim, aí vieram os dois das colônias, né? A primeira colônia alemã. Que a colônia alemã foi assim um achado, né? Porque um amigo meu que é engenheiro, que mora na fronteira, lá perto de Santa Rosa, encontrou lá no galpão as latas desse filme, feitas por um francês contratado por uma companhia de colonização, que exibia esse filme na Alemanha para atrair os colonos para vir para o Rio Grande do Sul, né? Só que acontece que o cenário apreendido pela câmera dele era praticamente o mesmo que de 1864. A diferença é mínima, né? Se tu tivesse condições de ter fotografia naquela época e comparasse, era a mesma coisa. Pelas descrições, tudo. O filme era de quando? De década de 20? 18. 1918. Marcel Gauthier. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando com o cineasta Antônio Carlos Texto. Antes dessa época, né, antes de fazer os filmes das colônias, acho que logo depois da Cidade do Tempo, já tinha projetos para fazer longa-metragem, né? Tinha. O pessoal e fazer Nós fizemos um roteiro, pronto, tudo. O Bender, o Ivo, o Toyo Becker e eu. E o nome do filme era Beck Sem Saída. Chegou a ser feito um episódio. Chegou a ser feito um episódio. Que foi... eu não lembro o nome agora. Mas foi o do Godinho, não é isso? Então... Foi, o do Godinho, marginal, exatamente. Isso quando foi? Isso foi antes de 70. Final dos anos 60. Mas aí realmente faltou recurso, não deu, a gente não fez. Se adiou assim na hora para daqui a pouco, mas acabou não saindo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, então, né? Sobre, enfim, 30 anos fazendo cinema e essa perspectiva de fazer um longa-metragem. Mas é o seguinte, sabe, Giba, eu gosto muito do curta. Não, eu sou um cara fascinado. Eu acho que o curta tem possibilidades imensas, assim, tanto do ponto de vista de linguagem quanto de todos os ângulos que tu possa examinar um filme. Ele é cinema, eu acho que tão bom quanto... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem várias provas disso, mas eu digo nesse período, nos anos 60, se fazendo filmes, e foi exatamente o momento em que se começou a fazer longa, né, no Rio Grande do Sul. Nos anos 60, foi basicamente os filmes do Teixeirinha, aquele ciclo todo. Qual era a relação entre o pessoal do curta-metragem e o pessoal que fazia os longas nessa época?
Era uma relação bastante distante, bem... Conflituado? Não chega, talvez de vez em quando houvesse algum atrito assim mais forte, mas não sei, porque minha índole não gosta de estar brigando, mas eu me dava bem com o Pereira Dias, que dirigia a maioria dos filmes do Teixeirinha, né? O Barragán chegou a fazer parte o Barragán era o mais talentoso, né, na época. Ainda mais quando ele conseguiu o auxílio do Aníbal Damasceno Ferreira, né, no roteiro. O Barragán aceitava, mas as ideias se realizavam, então muita coisa boa saiu dali, né. Então o Aníbal fazia uma ponte assim, entre o grupo mais intelectualizado e o grupo do cinema comercial que tinha. Exatamente. E tu nunca chegaste... O Aníbal, na época, já dizia, né, olha, o cinema para dar dinheiro tem que atrair o público. Ele até lembrava, chanchada e tal. Ele tinha uma visão até bem boa da coisa, né? Uma constante, né? Tu já tinha falado sobre isso também, uma constante no teu cinema sempre é a relação entre imagem e poesia. Acho que isso se manifesta de maneira mais clara no filme sobre o Mário Quintana, né? Como é que foi fazer esse filme? Porque o Mário Quintana era complicado trabalhar com ele. Bem complicado, foi bem complicado. Eu achei engraçado assim que o Mário Quintana, poeta maravilhoso e tal. Encanto de Viver, né, no filme, né? O Ilvo Stiger, que foi intermediário nosso, né, que se dava bem com o Mário, chegou e disse assim, olha, o Tex, o Mário quer que tu dê uma grana para ele. Claro, cachê, né, lógico, evidente. Aí a gente pagou e tal. Aí ele mudou, realmente ele tinha consciência profissional, né, senão, né, demorou muito assim a realização, porque tinha dias que ele dizia, hoje eu não vou filmar, pá, não tinha paciência, vou esperar. Mas o filme tem cenas preciosas, né, que aparece o Mário na redação do Correio. Aquilo ali foi bom, né, de observar. Aparece ele nas ruas de Porto Alegre, ele sentado no banco, descendo na alfândega. Na escadaria do Correio do Povo, batendo máquina. O filme não alcançou o que eu queria, ficou bem distante do que eu pretendia, mas... por uma série de fatores. Eu acho que, basicamente, no momento que tu tem um roteiro bom na mão, tu tem o teu filme. E o roteiro não ficou como eu queria. Né? Então, aliado ainda à idiosincrasia do Mário e outros fatores financeiros e tudo, né? O filme ficou bem aquém do que a gente pretendia. Mas tem pelo menos um momento ontológico que é a filmagem do mapa, claro. Né? Do mapa da cidade, que mostra imagens de Porto Alegre. E agora a gente está fazendo outros, Mário Quintana. Está lançando inclusive um CD, né? Agora. Um CD que o cartaz já está pronto, vai ser lançado semana que vem. Vai ser, aliás, o lançamento oficial é na Feira do Livro agora, né? E um filme que deve ficar pronto em janeiro, fevereiro. O projeto de um outro filme sobre o Mário Quintana. Desenvolvendo essa temática da poesia, tem a tua trilogia, né, urbana ali, que é o urbano, exatamente, o Grafite e o Carrossel, né, que são os filmes mais poéticos, na verdade, né? O filme em que tu abstrai uma certa narrativa, tu conta uma história, mas ao mesmo tempo fala como se ela fosse sonho, né? Exatamente. É bem isso que a gente quer. O que tu te lembra de específico de cada um desses filmes? O que tu quer que eu diga? Por exemplo, por que o urbano em preto e branco com aquelas imagens do Pampa a cores? Exatamente por isso, né? Porque toda a força que movia o cara, o personagem principal, eram mantidas pela esperança de retorno, utópico quase, naquele cenário. Então a gente resolveu fazer aquela cena. Tem um tratamento de imagem diferente do resto. O Grafite, eu peguei um conto do Cortázar, que a gente se adaptou um pouco, assim. Pois é, Cortázar, que é palavra pura, tirar totalmente a palavra do Cortázar e transformar em imagem. Que eu tive uma preciosíssima colaboração do Nadotti, né? Que me ajudou nesse filme, no até que fazia isso e tal. Nadotti é gente boa. E depois veio o Carrossel, e o Carrossel foi quase assim... Ele gestou assim a partir de sonhos assim, que eu tive e tal. Eu fui escrevendo, eu me acordava, tal. Mas então falando um pouco
sobre o teu casting, escolha de atores, por exemplo, especificamente me ocorre o grafite. Se tu pegasse, enfim, um artista gráfico. O grafite, coisa que ninguém jamais imaginaria como ator, muito menos ele. Esse é ele já. Claro. É que o Roberto Silva, logo quando eu fiz o citei um 8 Milímetros, O Homem na Cidade, ele colaborou comigo nesse filme. E depois a gente manteve amizade, porque o irmão dele tinha uma gráfica e eu, de vez em quando ia lá, conversava e tal. E nos audiovisuais comerciais que eu fazia, ele me ajudava também, né? E eu olhei para ele estava com um aspecto bom e tal, eu digo, tu vai ser o cara aí. E ele aceitou. E quando ele viu a modelo, a atriz, ele dizia, eu aceito. De cara. Tá certo. E ele saiu bem. Assim. Não, ele está bem, eu digo que ele é de uma timidez assim, ele é incrível, inacreditável que você aceitar fazer um filme. Muito tímido. E a gente conseguiu, então, elidir a palavra do Cortázar e tentar se aproximar mais ou menos do conto. Né? Mas eu digo assim, se for comparar, por exemplo, com o casting do Sérgio Silva, né, que é teu contemporâneo e tal, que sempre procura trabalhar com Mas o Sérgio vem do segmento do teatro, né? Então ele, a palavra é imprescindível, né? O que quer dizer? Desculpa, a tua relação com o casting é mais Rossellini, assim, é mais procurar fazer o ator a partir do... Exatamente. Não fazer a Machado, assim, então, tentar esculpir um pouco. Certo, sim. Como diz o Nicolas Rey, né? O diretor tem que esculpir, o ator é uma escultura, né? Tu tem que esculpir o cara. Ele, a paisagem, o cenário e a posição da câmera, como diz o Chabrol, que eu acho uma frase definitiva dele, né? O enquadramento é uma questão de moral, né? No momento que tu coloca a câmera em determinado cenário, seja qual for, tu está assumindo uma posição moral ali. Por que tu botou a câmera ali? E não em qualquer outra posição possível. Os filmes que tu fizeste a partir daí já não tem mais aquela temática estritamente urbana, né? Tu pega o Enigma de enfim, a Crônica de um Rio. A Crônica de um Rio, que é uma história urbana, mas vista a partir de fora. Vista do Rio. Aí tu pega o Distante Tempo de Amar, que é uma história absolutamente bucólica, fora da cidade. Né? E o Enigma de um Dia também. Como é que isso aponta para um novo caminho no teu trabalho? Acho que sim. Mas eu pretendo, já nesses dois trabalhos aí, eu acho que nós temos a obrigação de usar o filme, pedaço do filme que tiver para fazer denúncia. A temática social, ela está presente na tua obra o tempo inteiro. Vai continuar. Mas o teu cinema não é um cinema de denúncia, né? Não é um cinema, digamos... Não, é uma maneira que eu faço, eu não gosto de... Sabe, eu acho que tu fazendo um filme em que tu mostre o que está acontecendo, como nesse que tu fala, a Crônica de um Rio, que a câmera passeia naquela margem ali, com aqueles caras numa pobreza extrema, lavando roupa na beira do rio, então, entenda quem quiser, urbano... Sim, o urbano acho que é o mais claro de todos, né? Que está o mais claro de todos, é um filme em que E na primeira sequência eu ponho o Tuyo e o Bender também falando da... Aí já mais especificamente... Eu estava deixando para o final a primeira sequência, que embora seja um filme já de mais de 15 anos, né? Mas por quê? Porque é um filme que especificamente que fala sobre dificuldades de fazer cinema aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que daquela reflexão que a primeira sequência, a cena 1 faz, que é uma reflexão irônica, mas de uma certa forma amarga, né? Tem uma ironia amarga sobre... Enfim, já tinha um certo tempo fazendo cinema e esbarrando sempre nas mesmas impossibilidades. O que está vivo até hoje, por exemplo? Se a gente passar a primeira sequência hoje, o que acontece? Uma melhoria da qualidade dos curtas feitos no Rio Grande do Sul e agora esse fenômeno desses dois longas que apareceram aí, mas os dois se beneficiaram de uma coisa extemporânea, de um fato assim que não é comum, que eles ganharam o prêmio aquele, né, de auxílio brasileiro, me parece, que permitiu o início, a demarragem da coisa, né? Porque senão também não sei se teria saído. Possivelmente não. Pois é, então eu acho que até agora não tem nada. Vai continuar assim, ano que a gente vai para gravar de novo com os filmes embaixo do braço e... Sei.
Não sei. Está com 2 projetos encaminhados agora. Tô. Mas e aí? Bom, tudo bem. O que são esses projetos e o que isso significa na tua obra, por exemplo? Significa mais 2 trabalhos. Eu estava contando de manhã, se ele me perguntava, ver quantos filmes eu tenho. Eu tenho 21 filmes feitos. Provavelmente para 23. Mas sem que tu alcance assim um nível de satisfação. Deus mesmo que saia o Polo e esse projeto dos 5 longas, e se eu fizer um roteiro e for premiado, mas eu vou me atirar de corpo e alma. Troço, se levar 2 anos, 3, sei lá, mas eu acho que o cara que quer fazer cinema, ele tem que renunciar a tudo, né? Mas tu não tem um roteiro do longa agora, por exemplo, se tivesse não, mas se fosse um empresário aqui te dissesse... Sabe porque eu sou muito bravo, bem bravo antes dessa parte. Se eu subir amanhã, foi aprovado, eu tenho certeza que eu vou me atirar no computador lá e vou parar, vou fazer. Não digo que sai assim, mas vou começar a fazer. O meu sonho fazer, só que com esse dinheiro não dá, é a Salamanca do Jarau, né? Quanto tempo tem essa ideia de fazer esse filme? Bastante. E quando é que tu imagina que vai conseguir realizar? Não sei. Bom, agora se sair o Polo, eu acho que pode ser que consiga, né? Seria provavelmente a tua primeira ideia a desenvolver no momento. Mas isso não impede que de repente eu leia um livro aí do Nola, de algum desses caras aí, ou do Ruas, e mude, né? Ou seja, 20 filmes prontos, 2 projetos em andamento, várias ideias e, apesar disso, um certo ceticismo com relação ao futuro. Por que isso? Não é ceticismo, é assim, eu acho que é uma posição realista, né? Acho que o cinema é um veículo extraordinário. A magia do cinema, né? Aquele... Não há televisão, não há eletrodoméstico que isso aí que supere, né? Tu pode rever um filme no vídeo, né? Mas a magia que o cinema causa. Eu não sei se tu observa, quando tu vai ver um filme bom, quando ele termina, que a luz acende, a maioria do espectador parece que está hipnotizado, fica todo mundo meio parado, meio sentado ainda, parece que não há. Está querendo voltar para a realidade. Tá se reciclando para voltar para a sua realidade cotidiana. Isso aí não tem arte que faça isso, é uma coisa maluca, né? Bom, o objetivo dessa série, né, é registrar em vídeo depoimento de pessoas que a cidade considera gratas, a cidade agradece, mas a cidade agradece muitas vezes de forma superficial e algumas vezes até quando é tarde demais. Eu tenho certeza que esse programa não vai conseguir fazer com que o Texo realize todos os projetos que ele ainda tem para realizar, mas certamente vai ajudar a dizer, a que mais gente fique sabendo, né, que o Antônio Carlos Texor é uma persona grata para todos nós.